Amém. A paz do Senhor, uma boa tarde para todos vocês. Estamos em uma live, Isaías capítulo 60, versículo 1. E nessa tarde eu já convido a você estar abrindo a sua Bíblia comigo, para a gente ter uma meditação nesse versículo. E também, logo após, a gente vai ter a divulgação no nosso cartaz oficial da Conferência Som da Trombeta 2024. Então, convido vocês para estar divulgando aí, convidando mais algumas amigas para estar assistindo essa live, né, e abençoando outras vidas. Então, eu peço vocês para ir compartilhando e abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Amém? Que a gente vai meditar nessa palavra, né, que é o tema também, é o tema da conferência este ano. Amém? Então, peço a vocês para estar aí nos ajudando a compartilhar essa live. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Em Isaías capítulo 60, diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É um versículo tremendo do livro de Isaías, nesse contexto, né, que o profeta está profetizando a restituição de Jerusalém e a sua glória. Sabemos que muitas das vezes há situações que faz a gente ficar prostrado, a gente ficar triste, a gente se deprimir, porque são as decorrências, né, as correntezas da vida. Acontece alguma situação que faz a gente ficar para baixo, que faz a gente pensar em algumas coisas que não são positivas, e nos faz às vezes ficar prostrado debaixo de uma situação, achando que não tem mais jeito, achando que não tem solução, achando que nada que façamos ou tentamos mudar aquela situação vai acontecer. Mas aqui em Isaías, o próprio que vai falar e vai martelar em nosso coração, ele fala: levanta. Muitas das vezes a gente precisa levantar de alguns lugares, muitas das vezes a gente precisa levantar de algumas mesas, muitas das vezes a gente precisa levantar de algumas situações, muitas das vezes a gente vai precisar, quando a vida vier nos derrubar, a gente vai ter que se levantar. Muitas das vezes, quando as consequências também da nossa vida vier nos derrubar, a gente vai ter que levantar. Então, levantar é sair dessa situação de prostramento do chão e se erguer. Antes de resplandecer, Pai do Senhor, tudo bem, irmã Margarete? Antes da gente resplandecer, o que significa resplandecer? Brilhar. A gente precisa levantar. E assim a gente começa a entender que esse versículo é um versículo muito... É um versículo tremendo, porque ele começa a falar de um tempo de trevas. Para levantar em um tempo de trevas. Para levantar enquanto o pecado aumentou, para levantar enquanto há uma situação, o mundo aumentou o pecado, o mundo aumentou as coisas, as guerras, o mundo tá uma situação de caos, de trevas, e aí, nesse contexto, fala para a gente levantar, para a gente se erguer. Então, antes de você resplandecer, você precisa levantar, erguer. Muitas das vezes você precisa se posicionar, levantar também, que significa uma posição, tomar uma posição diante das trevas. E aí a gente começa a entender que resplandecer e levantar requer algumas renúncias, requer algum sacrifício, requer alguns desconforto e resplandecer. Aí nesse versículo de Isaías, capítulo 60, versículo 1, ele diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Essa luz é o próprio Jesus. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. Não está ouvindo? Ih, meu Deus, que pode ser? Vê se melhorou, irmã. Melhorou? Margarete, você vai me falando se melhorou o áudio.
Melhorou? Senão eu vou ter que fechar a live e abrir de novo. Amém? Você vai me falando se melhorou ou não melhorou aí, fazendo favor, tá bom? Então, antes da gente resplandecer, a gente precisa levantar. E muita da gente quer fazer o contrário, quer resplandecer e depois levantar. Só que aqui tem uma ordem, tem um cronograma e tá falando, levanta primeiro, se posiciona primeiro, ergue-se primeiro, depois você resplandece. Porque levantar, gente, tem situações em nossa vida que quando a gente conta o testemunho da parte de Deus, a gente olha para até a pessoa que está contando o testemunho e fala assim, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu levantar diante da situação? É isso que Deus nessa tarde tá falando com a gente. Levanta e resplandece. Não dá para resplandecer, não dá para brilhar se não dá para brilhar se você não resplandecer. Se você não levantar, não tem como você resplandecer. Então, nesse contexto, eu quero levar vocês a uma passagem bem conhecida, todo mundo conhece, em Êxodo, que era um tempo de caos, era um tempo de trevas, era um tempo de decreto, era um tempo improvável para alguém levantar e resplandecer. Era um tempo que estavam vivendo debaixo de um decreto de Faraó, como nos dias de hoje. A gente tem vivido decretos, a gente tem vivido grande levante, tem grande oposição, e não são diferentes dos dias de Moisés. Então, tá lá em Êxodo capítulo 2. A gente vai entender um pouquinho o que é levantar e resplandecer dentro desse contexto aqui. Esse capítulo 2, versículo 1 diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu durante 3 meses. Aqui começa uma situação, gente, vamos entrar dentro desse contexto. Gente, a situação a qual Joquebede estava inserida, sua família estava inserida, era um cenário de muita opressão. Era um cenário de muito trabalho. Era um cenário de muito cansaço. Era um cenário de muito desânimo. Era um cenário de muitos decretos malignos. Era um cenário que, se você parar para pensar, está igual aos dias de hoje. Mas era um cenário a qual o Senhor escolhe uma mulher, escolhe uma menina, escolhe outras mulheres para levantar nesse tempo. Então entenda que o que aconteceu naquele tempo precisava de alguém se levantar, porque era um tempo de cumprimento de promessa e precisava que um libertador surgisse. Quando o Faraó viu que o povo, capítulo 1 de Êxodo, viu que o povo de Israel estava crescendo, ele começa a colocar decreto para o povo diminuir. Só que quanto mais ele botava o povo a afligir, botava mais trabalho, tentando de alguma forma diminuir a população israelita, mais o povo de Israel crescia, porque esse crescimento não vinha da parte do homem, mas esse crescimento vinha da parte do Senhor. Então, quando houve esse decreto, aí Deus começa a movimentar o cenário. Entenda que todo um ambiente de trevas, todo um ambiente que está um caos instaurado, né? Todo um ambiente que a grande treva, a grande nuvem de treva, o Senhor precisa levantar pessoas, cooperadores, para poder fazer o quê? Levantar. Aí a gente começa a entender Isaías 60, o que a gente acabou de ler. Então Deus começa a levantar. Primeiro o Senhor vai levantar 2 parteiras. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver onde está o versículo. 2 parteiras no capítulo 1, versículo 15. Diz assim: o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome era Sifrá e o nome era Puá. O que ele falou? E disse: quando ajudares os partos da hebreia e virdes sobre os assentos, e se for filho, matai-vos, mas se for filha, então viva. Então, presta atenção, 2 parteiras aqui, pensa comigo, gente, parteiras é para gerar vidas, né? Parteiras são como se fossem os médicos daquela época para parto, né? Então, Faraó viu que tudo que ele tentava contra o povo de Israel dava errado.
Ele botou mais trabalho, o povo crescia. Oprimiu o povo continuava crescendo. Ele fez tudo para que o povo diminuísse e o povo crescia mais. A última tática dele foi atacar os meninos, atacar os bebês, atacar, e você está vendo uma semelhança bem bastante com nossos dias, né? Atacam os bebês, atacam os meninos. Então, já vê que é uma estratégia bem maligna e bem antiga, porque é uma estratégia do adversário. Então, o que aconteceu? Quando foi tocar nos bebês, Deus levanta duas mulheres nesse contexto, que o seu ofício era fazer, gerar vida, cooperar tudo para gerar vida. A gente tem que entender que parteira não é babá. Parteira não vai, ela vai ali, vai ajudar no momento mais difícil da mãe, que é o nascimento, é a hora de dar a luz, é a hora da criança, né, depois de esperada 9 meses, nascer. E ela vai estar assistindo, ela vai estar ali ajudando. E só que as hebreias, elas tinham uma posição de cox, né? Elas ficavam agachadas, tem uma posição assim para poder... E as parteiras ficavam embaixo para poder, quando o bebê viesse, segurasse o bebê para o neném não machucar e fazesse ali todo o processo de higienização no bebê e entregava para a mãe. Só que quando acontece esse cenário, Deus levanta duas parteiras. Entenda que a gente, nesses últimos dias, são como essas parteiras. É a gente que vai auxiliar, é a gente que vai ajudar nos nascimentos, é a gente que vai ajudar a higienizar o bebê, é a gente que vai passar as primeiras horas com a mãe, é a gente que vai estar ajudando, e a gente está vendo algumas coisas que estão fora do contexto, porque tem mulheres que não querem ser babá. Quando vê um ministério da outra, Senhor está colocando a irmã, vai nascer um projeto, não querem ver o nascimento. Mas nessa tarde, o Senhor nos chamou para ser parteira. Vamos voltar a se alegrar, vamos voltar a fazer nascer um puá e cifrar. Elas não tiveram reconhecimento humano. A única coisa que o inferno queria, usar da habilidade, do dom delas, que era ajudar naquele cenário de vida, para que o bebê não viesse da mortalidade, mas trazer um ambiente de vida para aquele bebê. Ele queria que as mãos dela agora se sujassem de sangue, trazendo mortandade. Mas em nome de Jesus, todo projeto de morte sobre o seu ministério, sobre a chamada que o Senhor tem na sua vida, seja repreendida agora em nome de Jesus. Porque o Senhor vai levantar Poás, Deus vai levantar Cifrás, mulheres que vão fazer o seu milagre, a sua resposta de oração nascer. Ainda que Faraó fale, matem projeto, matem sonho, não coopera, não ajuda, matem. E o que a gente tem ouvido nos nossos dias é hoje, abortem, matem projeto, não ajudem, não façam nada. Porque existe uma opressão maligna. E se a gente não vigiar, a gente acaba obedecendo um decreto de Faraó. Mas se Fraipuá, elas resolvem a não obedecer o homem. Elas escolhem a não honrar o homem. Elas escolhem a honrar o Deus a qual elas servem. E o Deus que elas servem, elas vão temer ao Senhor. Elas vão começar a temer ao Senhor. Não, os deuses dos hebreus não tem como mexer com eles. O Deus das crianças hebreias não tem como mexer com eles. O Deus das mulheres hebreias não tem como mexer com eles. Não tem como mexer. Eu temo ao Deus de Israel. E as parteiras, versículo 17. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito dissera. Antes conservaram os meninos à vida. Oh, glória! Aleluia! Irmãs, honre a Deus, não honre homens. Obedeça a Deus. E às vezes a gente vai entrar numa situação que a gente vai ter que desobedecer homens. E as duas foram tão corajosas, mulheres improváveis no cenário certo, que elas obedeceram a Deus, temeram a Deus e não obedeceu um homem. Eu não estou falando que Faraó ele tinha poder. Faraó era um homem mais rico, ele era considerado um deus no Egito. Então pensa, uma autoridade maior sobre a sua vida falando assim,
Não faz isso não, mata. Ele tinha toda a tropa do egípcio nas suas mãos, podia fazer qualquer coisa com as parteiras. Mas elas não se intimidaram. Porque elas tinham tudo para ficar com medo, se intimidar e apavorar. Antes elas obedeceram a Deus. Eu honro a Deus, eu temo a Deus. E eu não vou usar o meu dom, eu não vou usar a minha habilidade, eu não vou usar o meu talento para trazer morte, cenários de morte, mas eu vou conservar a vida dos meninos. E quem obedece a Deus, quem ganha recompensa de Deus. Então, versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? As parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas. E já tendo dado à luz os filhos, antes que as parteiras venham a eles. O que ela falou assim? Quando as parteiras entram em trabalho, quando as mães entram em trabalho de parto, as parteiras não conseguem chegar no tempo, elas chegam atrasadas. Oh, glória! Aleluia! Toda assistência chega atrasada. Não era uma coisa proposital do céu. O céu fazendo algumas coisas a atrasar para que alguém nascesse, para que os meninos nascessem. Então, quando chegavam a hora do nascimento, elas não só tem que limpar, higienizar, tá? O bebê tá bem, a mãe tá bem e pronto. Versículo 20. Porque, portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó, os teus servos e o povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram, lançai no rio, mas todas as filhas guardeis com vida. Aleluia! O que aconteceu? O céu não deve nada a ninguém. E tudo que a gente planta no reino do céu tem recompensa para nós. Como elas escolheram desobedecer o homem e obedecer a Deus, Deus agora vai cuidar da casa delas. Deus vai dar casa para elas. Versículo 21. Deus estabelece, Deus dá estabilidade para elas. Eu não sei as guerras que aquelas parteiras passavam. Eu não sei o que aquelas parteiras passavam nos seus cotidianos, não sei. Mas o Senhor deu estabilidade. Sabe o que é estabilidade, irmão? O negócio pegando fogo, a coisa ficando difícil e ele está estável. A sua confiança no Senhor, as coisas cooperando, tudo a teu favor, até aquilo que era para dar errado, começa a dar certo, porque é uma estabilidade espiritual. Quem escolhe obedecer a Deus, quem escolhe honrar a Deus, tem recompensa da parte de Deus. E é no momento que a gente nem espera que venha a recompensa da parte de Deus. Então, nesse momento, nesse cenário de caos, a qual as parteiras estavam impostas, foram colocadas naquele cenário, elas foram plantadas naquele cenário, elas se levantaram. E a outra coisa, resplandeceram naquilo que elas faziam. Mulheres improváveis que resplandeceram naquilo que elas faziam. Gente, elas tinham cargos importantes no Egito? Não, elas simplesmente eram parteiras. Elas acolhiam a vida. Quando a vida chegava, era elas que davam bem-vindo, boas-vindas para a criança. E naquilo que Deus coroou elas, Deus resplandeceu o ministério delas, Deus deu estabilidade. Imagino elas depois daquele tempo, né? Aí o Senhor falou assim: olha lá, aquele menino que eu investi, cheguei lá. Olha lá aquele menino, olha aquela menina. Olha lá, tá vendo? Agora aquele menino tem filho, tem filha. Olha lá, olha lá, olha lá. Então, aquilo, o céu recompensou elas em todas as áreas, porque ela falou assim: daquilo que o Senhor me deu, eu honrei o Senhor. Eu obedeci o Senhor, agora o Senhor me dá recompensa de eu ver, de ter ajudado a ver ministérios andando, ver chamados andando, ver pessoas florescendo, ver pessoas brilhando, mesmo que
elas não estivessem brilhando, os nomes delas não estivessem envolvidos em coisas maiores, mas elas estavam ali gratificando, dando gratidão ao Senhor. Por quê? Porque ela sabia que cooperaram com a obra do Senhor. Êxodo capítulo 2, para a gente poder fechar. O Senhor agora levanta Joquebede. O Senhor escolhe Joquebede no mesmo cenário. E ali o Senhor levanta Joquebede, dela vem nascer Moisés. Até então, no capítulo 2, Moisés não tem um nome. Mas o Senhor escolhe ali Joquebede e a Miriam, mais 2 mulheres, né? Um cenário para fazer um neném nascer e um cenário para depois cuidar do bebê. Olha como que Deus é tremendo. E ali nasce o bebê. Moisés nasce debaixo de decreto. E durante 3 meses, Joquebede esconde o bebê. Porque ele era formoso. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou a arca junto ao betume, com betume e pés, e pondo nele um menino, a pôs nos juncos na borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Olha que tremendo. 3 meses, Deus deu uma estratégia para Joquebede. Construa uma arca de junco. Construa uma arca com betume. Construa uma arca que vai conseguir, as águas do Nilo não vai penetrar. Isso é uma habilidade que Deus dá, uma criatividade que Deus dá no tempo de caos. Porque ela tinha que fazer algo para proteger aquilo que ela carregava. Então, nessa tarde, que possamos ser igual a Joquebede. Pegar as estratégias de Deus e proteger aquilo que você carrega. Tem um texto, né, que a gente às vezes vê muito no Instagram, eu já repostei algumas vezes, proteja a sua unção. Por quê? Tem coisas que a gente precisa proteger por um tempo específico. Então, quando a gente começa a esconder algumas coisas, alguns projetos, porque eles precisam de um tempo de proteção. Esse tempo de proteção são as arcas que a gente vai trançando, fazendo aquele cestinho, né? Vai fazendo aquele cestinho, vai passando ali e fazer o processo de cestinho, né? É muito difícil, é um serviço artesanal, mas deve dar muito trabalho para quem faz. E vai passando, e enquanto o bebê está chorando, pega, para um pouquinho, amamenta. E foi assim que ela foi fazendo, é assim que ela foi trabalhando. E durante 3 meses ela escondeu o bebê. E quando chegou o tempo, ela falou assim, agora, Senhor, não dá mais para esconder. Ela pega, coloca na beira do rio. Ela não joga dentro do rio não, tá, gente? Né? Nos filmes aí, eles acham que bota lá o neném, o cesto das águas, indo para lá, o jacaré querendo pegar o cesto, não é nada disso não. Ela botou na beira, tá? Na beirinha onde tem areia. Água e tem areia também. Porque, né, ela é consciente, né? Se o bebê virar, o neném ia tombar e ia cair dentro da água, podia morrer afogado. Então, na beira, ela coloca na beirada do rio, ela coloca na beirada do rio, e ela fala assim, eu creio que a oração dela é assim, Senhor, eu fiz tudo que eu podia até aqui, mas daqui para frente eu não consigo fazer mais nada para salvar o menino debaixo desse decreto. Não tem como fazer pelas minhas mãos humanas, porque eu já fiz aquilo que conseguia fazer com as minhas habilidades. Mas agora, Senhor, na beira desse rio, eu entrego o menino. Na beira dessas águas, eu entrego o menino. Senhor Jesus, faça a tua vontade na vida desse menino. Eu entrego esse menino ao Senhor. Eu te entrego, Senhor, esse projeto ao Senhor. E aqui eu começo a aprender com Joquebede que para resplandecer, existe se você olhar, ele levanta e tem uma letra E, lá no Isaías capítulo 60, versículo 1. E tem uma adição. Significa que existem alguns adicionais que a gente tem que colocar ao entregar o bebê na beira das margens do rio.
é um sacrifício. Às vezes a gente precisa sacrificar. Como foi falar, honrar. Honrar a Deus, que não foi fácil para Joquebede também colocar o menino e confiar que o Deus a qual os seus pais serviram, seus antepassados, ia guardar ela. Mas guardar o projeto dela, guardar o bebê, guardar Moisés, guardar o menino. E ela teve que confiar. E eu tô falando que não foi profeta na casa dela, não foi ninguém que deu instrução, mas o próprio Deus deu a instrução para ela fazer. Então, nesse adicional, você tem que aprender a entregar, às vezes abrir mão, às vezes renunciar, às vezes tem um Então, antes você precisa levantar, como a gente já falou que as parteiras se levantaram, adicional, porque agora Joquebede abre mão, agora Joquebede entrega na beira do rio, agora Joquebede fala, Senhor, agora eu não dou conta mais, agora eu te entrego, meu pai. A partir de agora eu coloco nas águas e vai fluir do jeito que o Senhor quiser. Vai fluir do jeito que for da sua vontade. Vai fluir da tua maneira, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Vai acontecer tudo conforme o teu querer. E ali ela coloca o menino na beira das águas. E agora vai se cumprir um tempo de promessa. Porque aquele menino, ela não sabia que seria um libertador. Ela não sabia que o Senhor ia levantar aquele menino para resplandecer futuramente. Ela não sabia que aquele menino, Moisés, teria um processo no deserto. Ela não sabia nada. Joquebede não sabia nada do que ia acontecer com aquele menino. Mas entrega sem saber. Muitas das vezes a gente quer ser movido para o nosso sentimento para entregar alguma coisa para Deus. E simplesmente Deus às vezes pede uma coisa simples. Às vezes uma coisa simples a gente tem maior dificuldade. Às vezes a gente fala, Senhor, se fosse uma coisa grande eu fazia. Quem não está pronto para honrar nas coisas pequenas, nunca vai honrar as coisas grandes. Às vezes a gente quer honrar uma coisa grandona, e às vezes você não honra uma pequenininha. Uma coisa simples. Joquebede, ela escolheu honrar a Deus. Joquebede escolheu, eu abro mão agora, Senhor, e entrego agora nas águas desse rio. Não vai ser mais a minha vontade, vai ser o teu querer. Não vai ser, Senhor Jesus, aquilo que eu imaginei, mas vai ser aquilo que o Senhor quer. Eu sei que os seus pensamentos são maiores que o meu, Senhor, eu creio. E assim eu coloco, Senhor Jesus, esse menino nas águas, na beira das águas. E foi assim. E foi assim que ela entregou o menino. Nessa tarde, o que o Senhor está pedindo para nós entregar nessa tarde? Qual que é o menino que o Senhor está te pedindo para você entregar na beira do rio? Qual que é a sua maior dificuldade de entregar nessa tarde? Eu sei a minha. Mas você, qual no seu bebê, o seu cestinho que você está com dificuldade de entregar nessa tarde? E foi assim. Joquebede entregou tudo, porque aquele bebê para ela era tudo. Não que Miriam e Arão não era. Mas se acontecesse alguma coisa com ele, ela ia se sentir muito, muito triste, decepcionada. Tinha um decreto. O decreto era: joga os meninos nas águas do rio e matem eles. Ela não obedeceu esse decreto. Mas as mesmas águas que foram usadas para matar, também foram as mesmas águas que foram usadas para livrar. Olha, do mesmo estado que algumas coisas são usadas para matar, essas ferramentas também serão usadas para dar vida, para livrar. Deus tem os seus meios de trabalhar, suas formas de fazer, tem o seu jeito de fazer, e às vezes Deus faz as coisas sem explicar, e às vezes Ele faz sem deixar sinal, porque Ele é Deus. Enquanto ela entrega, creio eu que o Senhor visita a filha de Faraó lá no palácio e dá aquela vontade de ver o rio e tomar banho nas águas do Nilo. E ela foi, versículo 5, a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio e as donzelas passeavam pela borda do rio. Olha, gente, é uma coisa que elas estavam procurando Elas estavam procurando algo na beira do rio e não sabiam o que estavam procurando. Presta atenção que as donzelas, elas passeavam pela borda, elas estavam andando. Elas estavam em movimento. Até chegar onde elas deveriam chegar. E ela viu a arca no meio dos juncos. Aquelas plantinhas, né? Aquelas plantinhas grandes. E enviou sua criada e tomou.
e abrindo viu o menino. E eis que o menino chorava, e se moveu de compaixão dele, e disse, dos meninos hebreu é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei eu chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse, vai. E foi a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e o chamou seu nome Moisés, e disse, porque das águas tenho tirado. Amém. Olha o Senhor cooperando e cumprindo a promessa agora na vida de Moisés. É esse Moisés que o Senhor ia usar agora nos capítulos seguintes, né, para libertar o povo de Israel. Então, nesse tempo, a gente precisa se levantar como as parteiras, puar e cifrar, sem reconhecimentos humanos, mas com reconhecimento do céu. E para que resplandecer na habilidade que Deus nos deu, no dom que Deus nos deu. E também levantar diante o caos, esconder quando for necessário esconder, entregar no tempo de entregar. E passando aqui também para convidar as irmãs para a conferência do Som da Trombeta esse ano. Eu quero convidar vocês serão minhas convidadas especiais. Logo após dessa live, mais tarde um pouquinho, eu vou estar colocando o cartaz oficial. Eu peço a vocês para estar convidando, né, mais amigas, divulgando esse trabalho, para junto a gente somar, né, e adorar o Senhor. Creio que o Senhor fará coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, porque Deus tem visto, né, cada uma das irmãs que tem se movido por essa obra. Eu louvo a Deus por cada uma das irmãs que tem se movido, nos ajudado aí nos bastidores, tem sido glória para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu peço a vocês, se vocês ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição, pode me chamar aqui no meu direct, vai ser bênção, vai ser dia 2 de novembro, vai ser no feriado, no sábado, irmãos, então a gente não tem desculpa para não ir, né? E vai ser a partir das 14 horas, e vai ser bênção, né? Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural, vai ser 2 ministrações, né? Vai ter louvor e adoração, então eu creio que algo que Deus vai fazer tremendo em nossas vidas. Mas eu não posso fechar essa live sem orar. Então, peço vocês para convidar outras irmãs, pode ficar à vontade. A entrada é gratuita, mas é necessário fazer a sua inscrição para que a gente venha ter um controle de pessoas, para a gente poder estar fazendo um trabalho, né, com excelência, né? Então, eu peço a vocês para estar nos ajudando aí, divulgando, convidando bastantes irmãs aí para estar conosco, adorando ao Senhor. Creio que Deus vai fazer algo sobrenatural, né? Poderoso, e vai liberar algo sobre a nossa vida que vai ser tremendo. Vamos orar então, agradecer ao Senhor por esse momento. Então, convido vocês a fechar seus olhos e orar comigo. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento, por essa live. Senhor Jesus, agora, meu Pai, te entregamos nosso projeto nas tuas mãos. Meu Pai, te entregamos nas águas do Nilo, Senhor Jesus, e seja feita a tua vontade. Senhor Jesus, colocamos, meu Pai, aquilo que escondendo durante um tempo, meu Pai, mas tudo para a glória do seu santo nome. Visita, meu Pai, cada irmã, meu Pai, que entrou nessa live, meu Pai, e vai dando, meu Pai, estratégia específica para um tempo. Senhor Jesus, também aquilo que elas precisam entregar, meu Pai, nas beiras do rio Nilo, que o Senhor venha mover no seu coração, que elas venham te honrar como as parteiras e que elas venham se levantar como as parteiras nesses dias. Pai, faz a tua vontade. Pai, o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. A paz do Senhor terminada em nome de Jesus. Glória a Deus. Cartaz bom?